E, meus amigos, quando a gente fala em colisão, o que é que vai acontecer? Devemos lembrar da relação quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. Quando um corpo choca com outro corpo, eles podem ir juntos, separados após o choque, podem ficar parados no lugar do choque. O que a gente vai ter que lembrar é que a quantidade de movimento ela se mantém a mesma. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Nós iremos efetuar as atividades da tarefa proposta lá da página número 52, e a primeira questão diz assim para nós, ó, um homem sobre patins está em repouso na superfície congelada de um lago. Então, você tem um sujeito aqui, ó, patinador, está no Ceará, em cima do lago congelado. Num dado instante, ele arremessa para frente uma pedra. 10 quilogramas. E pensa numa pedra. Adquire velocidade de 8 metros por segundo. A pedra, 10 quilogramas, a pedra, e tem uma velocidade, essa pedra, de 8 metros por segundo. Tá? Sendo desprezível o atrito entre os patins e o gelo, o homem tem uma massa de 80 quilogramas. A massa do nosso amigo é 80 quilogramas. A pergunta é, qual vai ser a velocidade que ele vai adquirir? O que eu tenho que fazer? Todas as vezes que você for fazer exercício, eu te peço uma coisa encarecidamente. Anote as informações. Ó, aqui não é choque, aqui é quantidade de movimento. Não houve choque, ele arremessou. O que eu tenho que lembrar? Quantidade de movimento do homem mais a quantidade de movimento da pedra tem que dar quanto? Tem que dar zero, porque um igual ao outro. Por que vai ficar um negativo e um positivo na hora de resolver? Porque se você vai passar um termo para um lado para o outro, você vai trocar o sinal. O que acontece? Por que a gente soma e dá zero? Porque as velocidades que nós temos são em sentidos opostos. Uma velocidade é positiva, outra velocidade é negativa. Então, o que a gente faz? Junta os dois numa só expressão, soma igual a zero, porque não tem que se preocupar com sinais. Então, como é que ficaria aqui? Qual é a quantidade de movimento do homem? A massa do homem vezes a velocidade do homem. A quantidade de movimento da pedra? Massa da pedra vezes velocidade da pedra. Quanto é que vai dar isso? Zero. Então, você vai lá nas informações do texto, o homem estava lá em cima da pista de gelo, a massa dele é 80 kg, arremessou uma pedra de 10 kg com velocidade de 8. O que você vai fazer? Massa do homem, 80. A velocidade dele? Não sei. Massa da pedra? 10. A velocidade dela? 8. Tudo isso igual a zero. 80 vezes velocidade h, mais 80 igual a zero. 80, velocidade do homem, igual a menos 80. A velocidade do homem vai ser menos 80 dividido por 80. Antes, agora que eu entendi o que você falou do sinal negativo. Por que o sinal da velocidade do homem é negativo? Muito simples. A pedra vai para um lado, o homem vai para o outro. Então, a resposta nossa seria velocidade de 1 metro por segundo, e você marcaria na sua apostila a letra D. É assim que você deve proceder. Analisar a quantidade de movimento antes e depois, sempre da mesma maneira. Você vai conseguir fazer esse exercício sem nenhuma dificuldade. Eu iria deixá-los para você, mas eu acho que a gente praticar é muito mais interessante para poder fixar. Na questão de número 2, ele traz, o autor, uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele coloca um desenho que eu vou efetuar aqui para você entender. Ó, tem um desenho aqui, tem a situação antes, que é um corpo A. Esse corpo A, meus queridos, tem uma massa M, uma velocidade de 3 metros por segundo. Corpo A, deixa eu arrumar essa letra que não está legal. Corpo A tem uma massa M, uma velocidade de 3 metros por segundo. O corpo B, aqui, ele tem uma massa que eu também não conheço, vai ser a massa B, vou chamar isso aqui de massa A. Ele está indo no sentido do A. Eles vão se colidir. Que velocidade o B tem, Max? A velocidade do B, segundo o texto, é 4 metros por segundo. Olha só a situação. Dois corpos, A e B, se deslocando na mesma direção em sentidos opostos, obviamente eles vão se chocar. E aí ele diz o seguinte, a velocidade do A é de 3 metros por segundo, a velocidade do B, desculpe, não é 4, é 6, bem que é um 6 no texto, tá? Deixa eu fazer a correção. É de 6. O que a gente vai ter que fazer? O que ele pediu? Ele pede para você fazer a razão MA sobre MB. O que significa isso? Quer saber quanto que vale dividir a massa do A pela massa do B? Tudo bem?
Vamos lá, ele diz isso aqui, então já temos condições de resolver. Primeira coisa que eu queria lembrar a vocês, quando nós estamos num deslocamento no sentido favorável à trajetória, a velocidade é positiva. Tem um aqui que está indo para a direita e outro para a esquerda, então obrigatoriamente você vai ter que usar o sinal de menos para quem? Para um dos corpos. Por que você tem que colocar o sinal de menos? Eles estão em sentidos opostos. Em sentidos opostos, a velocidade tem que ser o sinal contrário. Então, vamos ler. Antes do choque, como é que estava aqui? A quantidade de movimento antes do choque vai ser o quê? Igual a quantidade de movimento depois do choque. Então, façamos aqui juntos. Antes do choque, massa de A vezes velocidade de A, mais quem? Massa de B vezes velocidade de B. Assim que vai ser. O autor pega e traz para nós uma segunda parte do enunciado, nos apresentando como é que eles ficaram depois do choque. Isso aqui foi antes. Agora eu vou te mostrar a ilustração da apostila, como é que esses veículos, como é que esses corpos ficaram depois do choque. Aqui o A, aqui o B. Olha, eles se chocaram. Isso aqui foi antes. Tá? E essa que eu estou desenhando agora é depois. Depois, o que é que aconteceu? O A voltou, e o B também. Olha que interessante. O A voltou com uma velocidade de 5 metros por segundo. E o B voltou com uma velocidade de 4 metros por segundo. O que é que isso aqui vai interferir, Vanks? Vai interferir em tudo. Por quê? Porque quando eu tenho essa situação, os sinais vão inverter. Olha só. Aqui, quando o A ia para a direita, a velocidade dele era o quê? Positiva. E agora, o que é que vai acontecer com a velocidade depois do choque? Vamos colocar essa cabecinha privilegiada para funcionar. Quando você tem o corpo A indo para a direita, você não colocou o sinal de menos? Agora, depois do choque, ele não voltou? Olha aí, ele está indo para a esquerda. O que é que vai acontecer? Você vai ter que usar o que aqui no sinal da velocidade do A? O sinal da velocidade do A deverá ser negativo. Agora, olha para a velocidade do B. O V estava indo para a esquerda, a velocidade dele era menos, não era? O que vai ser agora? Agora ela vai ser mais. Ah, entendi. No mesmo sentido da trajetória, a velocidade é positiva. Sentido oposto é negativa. O A ia para a direita positivo, quando ele for para a esquerda, o sinal será menos na velocidade. O B ia para a esquerda com o sinal menos na velocidade, agora indo para a direita, vai ser o quê? Positivo, que você vai trocar. Bom, então vamos lá. Isso aqui antes, igual, agora vamos fazer o quê? MA, de novo, mais MB, MB. Porque eles continuam existindo, massa e velocidade. Agora, o que a gente vai fazer? Substituir. Vamos com calma, você vai ver o que eu vou fazer. MA, eu não sei quanto é. Quanto é a velocidade dele lá no comecinho? 3. Mais MB, eu não sei quanto é. Quanto é a velocidade do B na primeira, antes do choque? Menos 6. Igual. Agora vamos para depois do choque. Quanto é a massa do A? Continua sendo MA. Quanto é a velocidade dela agora? Cuidado, a velocidade agora é menos 5. Mais. Quanto é a massa do B? Continua sendo MB. E quanto é a velocidade do B agora? A velocidade do B, que era negativa, agora é positiva, agora é 4. A partir daqui, deixa de ser física, passa a ser matemática básica. 3MA menos 6MB igual a menos 5MA mais 4MB. Vamos, o que você vai fazer? Pessoal, eu tenho duas variáveis aqui, MA e MB. Eu vou deixar MA de um lado e MB do outro. Vou fazer assim, ó. 3MA menos 5 vem para cá, mais 5. Aqui eu tenho 4MB. Vou levar esse menos 6MB para cá, mais 6MB. 8MA igual 10MB. O que é que você está procurando? Para cá. Está procurando MA sobre MB. O que você vai fazer? Muito simples. Você vai passar o MB para cá e o 8 para cá. Oh, rapaz, que maravilha! Já matei o exercício. Você é muito inteligente. MA sobre MB vai ser igual a 10 sobre 8. Como 10 e 8 são pares, dá para simplificar por 2. Ficaria quanto? 5 sobre 4. Essa seria a resposta à questão número 2. É linda, né? Muito linda uma questão dessa. Por isso que a gente vai fazendo. Por isso que eu sou muito fominha. Então, eu vou fazer,
Depois eles fazem de novo, mas eu vou fazer junto com eles. Com eles eu aprendo. Questão 3, da Unicamp. Unicamp, ela pediu 2 perguntas num só texto. Ele fala assim, um objeto de massa 4 kg, desenha, Mariazinha, desenha esse trem. Objeto de massa 4 kg, velocidade 3 metros por segundo, choca-se com um objeto em repouso. Então eu faço o seguinte, eu vou chamar isso aqui de 1, eu coloco N1 e V1, para facilitar para nós. Choca-se com um objeto em repouso. Então o segundo eu vou chamar de 2, cuja velocidade era 0. Por que é 0, Vanks? Ele estava em repouso. E a massa desse objeto é de 2 kg. Aí ele continua o texto. A colisão ocorre de forma que a perda de energia cinética é máxima. Amigos, o que significou perda de energia cinética máxima? Energia cinética tem a ver com o quê? Velocidade. Muito bem. A colisão ocorre de forma que a perda de energia cinética é máxima, mais consistente com o princípio da conservação da quantidade de movimento. O que é que diz o princípio da conservação da quantidade de movimento? Diz o quê? Diz que nós temos quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Se houve uma perda total de energia cinética, é porque eles pararam. Ficou assim, ó. É assim que ficou. Eles não se separaram, ficaram juntinhos, ó. Então, o que é que eu vou fazer para responder? A primeira pergunta, a letra A, ele diz assim, determine as velocidades após a colisão. Ó, qual a velocidade após a colisão? Velocidade após a colisão, você vai descobrir bem aqui. Quem vai ser a massa desse conjunto? Quem vai ser a velocidade desse conjunto? Eu vou fazer aqui uma outra cor para você visualizar qual o raciocínio que eu estou usando. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é lembrar a quantidade de movimento antes igual a quê? Quantidade de movimento depois. Então, vamos lá. O que você tem antes? Massa 1 vezes V1, quantidade de movimento 1, velocidade 1, mais massa 2, V2. Igual a quem? No segundo momento, lá na letra A, o que você vai fazer? Você vai fazer a soma das massas, M1 mais M2, porque eles estão juntos agora. Vezes V. Esse V aqui, esse V é o do conjunto. Eu vou colocar aqui 1, 2, para dizer que são os dois juntos. Então, vamos substituir aqui. Massa 1, 4. Velocidade 1, 3. Massa 2, 2. Velocidade 2, 0. Aqui vai ficar quem? 4 mais 2 vezes a velocidade que eu estou procurando. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 0, some. Igual a 6 vezes a velocidade que eu estou procurando. O que vai ficar aqui? A velocidade que eu estou procurando é 12 dividido por 6. Dá quanto? 2 metros por segundo. Respondida a questão 3 na sua letra A. Aí ele pede na letra B, qual a variação de energia cinética? Os meus amigos, eu sei que você sabe, mas eu tenho que lembrar, porque nós já estudamos isso esse ano. O que é energia cinética? Energia cinética é a energia dos corpos que possuem o quê? Velocidade. Como é que se calcula a energia cinética? A energia cinética calcula-se massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E como é que é variação de alguma coisa? Variação de alguma coisa é energia final menos energia inicial. É sempre assim. Então, o que é que eu vou fazer aqui para descobrir a variação de energia cinética? Você vai fazer mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para a velocidade aqui do corpo 1 antes de bater, 3. No final ele estava com quanto? Com 2. Essa energia aqui, você ganhou ou perdeu energia cinética? Você perdeu. Você vai encontrar neste cálculo da letra B o resultado negativo. Tá? Não se preocupe se você achar negativo. É o certo. Tá? Você vai achar um número negativo. Vamos ver aqui. Energia vai ser... Quanto é a massa? Quanto é a massa aqui do nosso amiguinho 1? 4 vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos. Antes, por que você não usou o segundo? O segundo não tem energia cinética, meus amigos. Ó, o segundo estava parado. Então, basta fazer do corpo 1. Agora, no segundo momento, aí não. Aqui eu vou fazer com que massa? 6 kg e vou fazer com que velocidade? 2 metros por segundo. Por quê? Porque aqui,
Depois do choque, eles estão juntos e em movimento. Eles têm energia cinética. Aqui vai ficar como? 6 vezes. Qual a velocidade deles? 2 ao quadrado dividido por 2. 3 ao quadrado é quanto? 9. 9 vezes 4. 36 dividido por 2 menos 2 ao quadrado. 4. 4 vezes 6, 24. Tá? Dividido por 2 vai dar quanto? 12. Vai ficar 18 menos 12. Aqui vai dar 6. Só que aqui, esse nosso amiguinho é o quê? Negativo. Por que ele tem que ser negativo? Porque você diminuiu a velocidade. A perca, porque aqui ele perdeu, tá? Ele teve perca. Perdeu energia. Quanto? 6 joules. Ele perde 6 joules de energia na questão de número 3.